Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa primeira entrevista aqui do canal com a Josiane Menegácio. Ela que é psicóloga clínica, graduada pela UGV, trabalha com atendimento psicoterapêutico, atende crianças, adolescentes, adultos e também trabalha com avaliação psicológica. Josi, seja muito bem-vinda, é uma satisfação muito grande ter você aqui. Estou muito feliz por ser você a nossa primeira entrevistada aqui do canal. Muito obrigada pelo convite. Estou me sentindo muito feliz por ser a primeira participante do teu programa, né? Que você está estreando. Agradeço de coração pelo reconhecimento. Muito obrigada. A Josi é o estereótipo da psicóloga clínica, né? Com esse óculos estiloso aí, porque na minha percepção e no arquétipo que as pessoas têm de psicólogo, é aquela pessoa de terninho com óculos, né? Carregando uma maletinha, né? E esse óculos ficou perfeito para o teu arquétipo de psicóloga e pelo papel que você está desempenhando hoje, porque nós desempenhamos papéis durante o nosso dia. Né? Em casa, agora, antes de sair de casa, eu estava desempenhando o papel de mãe, agora eu estou aqui desempenhando o papel de entrevistadora. Mas logo mais à tarde eu vou fazer alguns atendimentos e vou desempenhar o papel de psicóloga. Então, hoje a Josi está no papel de estereótipo de psicóloga clínica, não é verdade? Muito É legal. verdade. Mas, Josi, conta aí para nós a tua história, como que você chegou até hoje, nos dias de hoje. Conta aí para nós como foi. Certo. A psicologia é algo assim que faz parte há muito tempo da minha vida, que sempre me chamou muito a atenção. Eu sempre tive muita curiosidade em saber sobre a mente humana, né? E no momento que foi permitido a mim, que o universo me permitiu, eu consegui fazer a faculdade, né? E realizar esse sonho que eu tinha, mas que ainda não estava colocando em prática, ele estava meio que adormecido, né? Até o momento que a Josi vai lá e conhece a Fabiola, né? E através dos seus relatos de profissão, me encantou mais ainda e me trouxe na certeza que era isso mesmo que eu queria. E então, você tem um fiozinho, sempre falei isso para você, que você tem um fiozinho dentro da minha vida ali que me fez despertar para a psicologia e acreditar que eu também poderia ir atrás do meu sonho. E não me arrependo em nenhum momento de ter chego até aqui, né? Também sou mãe de um menino, de um adolescente de 15 anos, Jonathan. Sou mãe de uma gata, da Hermione, que é meu amorzinho também, minha companheira, que está sempre ali junto comigo em todos os lugares que eu estou dentro de casa, ela está comigo. E é isso. Você veja, né? Você comentou sobre toda essa tua história e o momento que nós nos encontramos nesse curso de liderança que nós fizemos do Mastermind, já há alguns anos atrás, né? Antes de você pensar em ser psicóloga. E você veja como hoje, como os caminhos, eles não acontecem, as coisas não acontecem por acaso. Parece muito clichê falar isso, mas realmente é assim. Quando você chega num ponto e olha para trás e vê o caminho que você percorreu na tua vida para chegar onde você está hoje, a gente tem a certeza de que nada é em vão. Então, estava escondido aí esse desejo de ser psicólogo. Sim, estava escondidinho ali. Muitas vezes a gente não acredita que tem um potencial e que mais tarde a gente também é capaz de fazer, né? Mas tem que despertar, tem que ter coragem, tem que ir atrás dos sonhos, não importa quanto tempo leve, não importa a idade que a gente tenha, né? É uma coisa que vale muito a pena a gente se sentir realizada, né? E hoje eu vejo o que é se sentir realizada, né? Não, você pode trabalhar em mil coisas e não estar satisfeito com aquilo, não se sente à vontade, não se enquadra naquele aspecto ali, mas a partir do momento que você realmente tem coragem de ir atrás do teu sonho, fácil não é, mas você tem que ir atrás e ter coragem, vale muito a pena lá no final, sabe? O que aconteceria com a Josiane se ela não tivesse seguido atrás, não tivesse ido atrás dos sonhos, né? Se tivesse, deixa eu ficar quietinha, deixar essa vontade passar. Tem muita gente que faz isso. Não dá muito serviço, não vou atrás, né? E acaba muitas oportunidades passando.
Com certeza, ou até mesmo por medo, né? Medo de enfrentar novos desafios, né? E às vezes são muito recompensadores, né? Vale muito a pena. Mas uma coisa que eu aprendi que eu levo para minha vida é que tudo que chega para você, você está preparado, né? Você não pode ficar com medo. Chegou para você é porque você está preparado, senão não chegaria, não é Com verdade? toda certeza. E então, como que você chegou na avaliação psicológica, que é o teu trabalho de hoje, né? Como que foi, assim, essa paixão pela avaliação? A avaliação psicológica entrou nos estágios clínicos, né? Fiz vários outros estágios no decorrer da graduação que eu gostei bastante, mas o que eu mais me identifiquei foi na neuropsicologia com avaliação psicológica, onde eu deu 1 ano e meio, né, de estágio nessa área, atendendo, fazendo avaliações psicológicas sobre a supervisão adequada na faculdade, com os professores que estavam sempre ali nos orientando, né, e fez com que eu me encantasse por essa área. E o que que é exatamente assim essa avaliação psicológica? Da onde eu pego esses testes? Quem que pode fazer? O que que é uma avaliação psicológica? A avaliação psicológica é um processo, né, técnico e científico, onde nos permite, através de alguns instrumentos avaliativos, a entender melhor a certas questões da pessoa, né, o seu lado emocional, cognitivo, comportamental, e até mesmo nos permite a analisar a possibilidade da existência de alguns sintomas de transtornos que possam existir naquela pessoa. Então, através da avaliação psicológica, eu consigo fazer algumas avaliações a respeito de alguns transtornos, personalidade. Isso, ele vem buscando, né, o conhecimento na parte do autoconhecimento, de problemas emocionais, de dificuldades de aprendizagem, da questão da saúde mental, de avaliação de orientação profissional também, e até mesmo questões legais, né, questões jurídicas também, a avaliação psicológica atua aí ao lado. Ela serve para guiar talvez um outro profissional, ou mesmo para guiar o E próprio profissional que faz a avaliação, se for ele mesmo que vai trabalhar com aquela pessoa depois que acabar esse processo da avaliação. Às vezes, quem que pode pedir, né? Eu não estou muito, talvez o médico pense assim, talvez não esteja muito claro para mim essa situação dessa paciente, eu vou pedir uma avaliação psicológica. O que que clareia para o médico, por exemplo, uma avaliação psicológica? geralmente o neurologista, né, vai pedir o psiquiatra ou até mesmo o médico de clínica geral, né, quando é suspeita de alguma dificuldade ali, de algum possível transtorno que possa existir no paciente, né. Então ele vai solicitar o psicólogo que faça uma avaliação psicológica, né, ele vai provavelmente indicar uma possível demanda, mas que não necessariamente vai ser essa a demanda que vai sair na conclusão do laudo psicológico, né. Porque às vezes Então, ele pensa que é uma coisa e na avaliação percebe-se que não é bem aquilo que ele pensava. isso, vai às vezes distorcer um pouquinho para outro aspecto, né. Mas Uhum. ela vai ajudar tanto o psicólogo nos projetos de intervenção, de trabalho, vai ajudar o médico a ter mais a certeza ali do diagnóstico, a saber qual que é o procedimento que tem que ser feito, no contexto escolar, ele vai ajudar a principalmente o aluno que está com algum problema de dificuldade de aprendizagem, às vezes essa criança precisa de um suporte de um professor em tempo permanente dentro de sala de aula, às vezes ele precisa de um auxílio um pouco diferente em sala de aula, né? Então vai ajudar também. O psicopedagogo também geralmente pede avaliação psicológica, né? E também até mesmo, né, a família percebe que tem alguma coisa que não está certo, tem alguma hiperatividade que está um pouco além do normal, né? Às vezes, a título de conhecimento melhor dos comportamentos da criança ou da pessoa que vai ser avaliada, ela vem solicitar o pedido de avaliação psicológica. Então, não necessariamente alguém precise pedir, algum profissional precise solicitar formalmente uma avaliação psicológica. Qualquer pessoa pode chegar direto e dizer: gostaria de fazer uma avaliação, senti essa dificuldade, sinto que tenho esse problema e gostaria de avaliar para ver da onde que vem isso. Isso é possível.
Sim, isso é possível. Qualquer pessoa, não necessariamente um profissional de saúde, tem que pedir a avaliação psicológica. Qualquer pessoa que ache necessário essa avaliação pode pedir sim. E qual que é o público que pode ser feito essa avaliação psicológica? Crianças, adultos, adolescentes, pessoas idosas, qualquer idade, desde que o profissional ali, o psicólogo que está atuando, tenha os testes convenientes à faixa etária daquele paciente, né? Qualquer idade pode fazer. Então, para cada paciente, o processo de avaliação não é o mesmo. Não são os mesmos testes para todo mundo. Não, nem todos vão usar os mesmos testes. Vamos supor, tem testes para criança que é de determinada idade até tal idade, tem testes para adolescentes que tem a idade limite, né? Tem para os adultos também. Então, não é todos, não é necessariamente o mesmo teste que é aplicado para uma criança que você vai aplicar para um adulto. Né? Então, é conforme a faixa etária de cada paciente e conforme a demanda que você vai trabalhar com aquele teste. Então, varia de paciente para paciente. Chega uma criança com uma dificuldade escolar e uma criança que o médico neurologista percebeu que tinha uma dificuldade mais neurológica. São os mesmos testes para essas duas crianças? Nem sempre. Então, porque talvez as pessoas pensem que existe uma sequência de testes fixa para que seja aplicada para crianças ou para adolescentes ou para adultos. E não, depende da demanda, depende da queixa, depende dos Depende sintomas. da situação cognitiva do paciente também. Então, tem vários aspectos que você tem que ponderar na hora de escolher o teste psicológico que você vai aplicar no paciente, né? Acredito que também depende do objetivo da avaliação. E isso depende muito também do objetivo e das condições físicas e cognitivas do paciente, né? Às vezes a pessoa tem alguma paralisia, vamos supor, algum problema de audição. Às vezes também depende também das dificuldades cognitivas e motora, né, do paciente. Então, às vezes também problema de audição, problema de visão. Então, tudo isso você tem que levar em conta na hora de você escolher o teste que você vai trabalhar. Porque os sintomas, então, os motivos dessa avaliação, eles não são apenas emocionais ou psicológicos, ele pode ter sintomas físicos também, que aparentam fisicamente, como você falou, da visão, às vezes motora, às vezes tem algum transtorno motor, alguma coisa que dificulte ela adquirir algum tipo de conhecimento, é isso? Isso mesmo. E como que esses pacientes, né, você já explicou que muitas vezes eles vêm indicados, né, mas como que a maior parte desses pacientes eles chegam para essa avaliação psicológica? Geralmente, eles vêm por encaminhamento, né? A maior demanda que nós temos é no contexto escolar, né? Devido à dificuldade de aprendizagem. Então, é o que mais aparece nas avaliações psicológicas e que ali, através da avaliação psicológica, você vai conseguir identificar a possibilidade de sintomas de dislexia, de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, o TEA, ou até mesmo o DI, que é o transtorno do desenvolvimento infantil, né? A gente consegue a partir da avaliação psicológica. Então, muitos vêm, geralmente a maioria por pedagogo, né? Encaminhado por pedagogo. E também neurologista, né? Encaminha bastante, ou outros psicólogos que precisam do diagnóstico para poder escolher a melhor demanda que vai trabalhar com aquele paciente na intervenção. Eu, como psicóloga clínica também, que trabalho de maneira terapêutica, às vezes sinto a necessidade de algum paciente, encaminhar um paciente para que ele faça essa avaliação psicológica, para também clarear de qual o caminho que eu vou seguir com esse paciente, para visando a melhora dos sintomas dele. Que muitas vezes a gente Uhum, desconfia que pode ser alguma coisa mais neurológica ou cognitiva, e não tanto emocional. é E, verdade. Josiane, qual que é o público que você mais se identifica de todos esses que você falou? Olha, eu gosto de atender todos os públicos, infantil, adolescente, adulto, idoso,
Mas eu confesso que a menina dos meus olhos, que o meu coração assim desperta grandemente e dispara, é o público infantil. Josi, dessas crianças, eu sei que hoje tem muitos adultos, tem se falado muito de déficit de atenção, né? Mas como a demanda maior é criança, e você se identifica mais com esse público, quais são as demandas, assim, quais são as patologias ou os motivos que as pessoas têm para procurar uma avaliação psicológica? Déficit de atenção, quais outras patologias ou outras dificuldades de aprendizagem ou outras dificuldades que não são de aprendizagem são procuradas para essa avaliação psicológica? Olha, aparece bastante a dislexia, né? Que é a dificuldade da leitura, né? Que as crianças e adolescentes têm encontrado bastante na aula, né? Tem vindo bastante. E também o TDAH, né? E o transtorno do espectro autista, assim como a ADI, né, que é o transtorno do desenvolvimento intelectual. E isso, por serem demandas que estão aparecendo bastante, estão surgindo bastante no contexto escolar, gera um sofrimento muito grande, né, para os pacientes. Porque eles não entendem o que está acontecendo com eles têm a dificuldade, daí eles enfrentam o bullying em sala de aula, muitas vezes, em alguns casos, os professores não sabem lidar com a situação e não têm a devida paciência que se precisa, por falta de orientação, né? Por falta de ter um diagnóstico ali dizendo que aquele paciente ali, aquele aluno, aquele estudante está com uma determinada demanda que precisa de uma atenção um pouquinho a mais do que os outros colegas de sala de aula, né? E isso, infelizmente, acaba gerando muito sofrimento emocional para o aluno, que desencadeia em depressão, em ansiedade, e daí em obesidade também acontece bastante, devido aos problemas do contexto escolar, que não são devidamente identificados, né, dentro do contexto escolar, né? E também não é culpa deles não ter esse preparo, né? Eu acho que hoje deveria ser investido mais na parte de orientação dos professores, dos educadores, né, em relação aos transtornos, para eles conseguirem identificar alguma possibilidade de sintoma e perceber que não tá tudo bem com aquele aluno, que não falta de vontade de estudar, que provavelmente pode ter a existência ali de algum sintoma que seja patológico, né, da criança. Então, isso eu acho que seria bastante importante se fosse desenvolvido mais a conscientização no contexto escolar. Interessante o que você disse, Josiane, porque você citou inclusive a obesidade e as pessoas não fazem ideia o que a falta de uma avaliação psicológica pode trazer na vida de uma criança. Porque sem avaliação psicológica, nem os professores, nem os pais que não são da área da psicologia, não têm ideia do que estão causando de mal para aquela criança. Às vezes, muitos traumas que vão levar para a vida toda. E muitos pensam que é birra, muitos pensam que é preguiça e colocam vários títulos nas crianças, quando na verdade elas estão com muitas e sérias dificuldades. Muito importante você trazer isso para gente. E além da obesidade que você citou, que outros sintomas podem causar nas crianças uma falta de avaliação psicológica? Tem também a questão da baixa autoestima, né? Que a criança acaba tendo tanta dificuldade em sala de aula e não sendo compreendido da maneira correta, né? Essa baixa autoestima vai encadear em uma maior dificuldade na aprendizagem, no desânimo em fazer as coisas, as tarefas acadêmicas, né? Acaba interferindo dentro de casa também, acaba trazendo também para o lado da automutilação, que também é um fator que aparece bastante no contexto escolar, né? Por causa da falta de ter um diagnóstico mais preciso sobre o que está acontecendo com aquela criança, né? Sobre a sua dificuldade, por que aquela dificuldade no aprendizagem, né? E a automutilação, ela
É um fator que as pessoas, infelizmente, aderem a ela, pensando que vão tentar amenizar o sofrimento emocional, né? Cometendo esses atos, né? E isso tudo também vem desencadeando em sintomas, em fobias, em medo na criança, né? Que tanto na vida quanto ela é criança, também vem trazendo para a vida adulta, né? Os medos, os traumas das coisas, de animais, que nem medo de aranha e tudo mais, né? Borboletas, né? Eu já atendi vários casos de crianças que têm pavor de borboleta, de galinha. Nossa, é muito amplo essas fobias que as crianças desenvolvem, que os pais nem imaginam que pode ter origem no ambiente escolar, muitas vezes, e por uma falta de avaliação, né, pela dificuldade que ela tem, não consegue expressar de maneira verbal, e isso se transforma num pavor, num medo por alguma coisa simbólica, né? Muitas vezes as crianças, inclusive, sonham com coisas, com monstros, com animais, com bichos, e acordam chorando à noite, e os pais não percebem que pode ser algo que ela está enfrentando internamente e que ninguém está entendendo. E nessa avaliação psicológica, a gente consegue perceber, né? Os psicólogos que fazem a avaliação psicológica conseguem perceber onde está essa dificuldade da criança que está se transformando nesse pavor, nesse pânico, nessa situação que está causando tantos traumas e sofrimento mental para essas crianças, né? Além da dificuldade que muitas vezes é cognitiva, que elas têm essa dificuldade mesmo, ainda tem o sofrimento emocional por não ser compreendida. E a gente não costuma observar os sonhos das crianças também, né? Acho que é só besteira, mas os sonhos trazem tantas dicas que, se fossem observados pelos pais, trariam muitas respostas, né? É verdade. Até mesmo outro fator que aparece muito, né, é a famosa chamada birra da criança não querer ir para a aula, né? Não querer ir para a escola. Por que que ela não quer ir para a escola? Às vezes ela tem uma dificuldade na aprendizagem e ela não se sente confortável na frente dos coleguinhas em sala de aula, né? Então é muito importante também os pais aprenderem a observar seus filhos, seu comportamento, né? Mas por quê? Às vezes não é birra, às vezes não é a manha da criança, vontade de ficar em casa, às vezes tem um porquê dela não querer. Então, aí desperta, né? Tá, ir lá conversar na escola, saber como que tá a criança. Ah, mas ela tá tendo bastante dificuldade na leitura ou na concentração. Opa, tem alguma coisa diferente. Então, o que que tá acontecendo? O que que eu preciso ver, né? Então, muitas vezes é um pontinho, é um comportamento da criança, ou como você falou, é um sonho que ela está contando, que muitas vezes não parece ser significativo, que pode despertar ali um pontinho de curiosidade dos pais ou dentro do contexto escolar, né, para descobrir o porquê que isso está acontecendo no momento, né? E aí que entra a avaliação psicológica, né, que vai contribuir nessas áreas também. E o que a gente ouve dos pais é coisa de criança, né? É bobeira de criança, fantasia de criança, como se as fantasias das crianças não tivessem importância. Daí as fantasias, não só das crianças, mas dos adultos também, têm muita importância. É chamado de visões, né? As fantasias acordadas, o sonhar acordado. As visões, a gente, é só uma visão, não é nada. Mas é importante. Tudo que vem na nossa mente, na nossa psique é importante. Imagina as crianças que são ali sem nenhuma, nada de camuflagem, né? O que elas sentem está ali. Não é como adulto que a gente camufla muito, quer dizer uma coisa e fala outra, daí sente uma coisa, no sonho vem outra. A criança é tudo muito mais limpo, tudo muito mais transparente, então é muito mais fácil de entender. É só ter vontade, né? É só querer entender e não fazer de conta que não viu. Que aí muitas vezes a gente faz isso. E agora falando das birras, né? Não é só criança que faz birra, adulto também faz birra, né? Quanta gente não tem birra, né? Tem birra disso, tem Verdade. birra daquilo, né? Só que para adulto a gente não fala de birra, só de criança, né? Às vezes até os próprios pais, os próprios professores, a própria equipe pedagógica tem birra, né? Mas a gente só fala das birras das crianças, né? A gente tem, eu tenho, você tem, todo mundo tem birra, né? É importante ter consciência dessas birras para que a gente possa clarear, né, a nossa
a nossa psique, a nossa consciência, tomar consciência de algumas coisas. Como que para criança é tudo mais pesado, né? Adulto pode ter tempo, Bem criança pesado. não. Às vezes adulto pensa que não, a criança não sofre com tanta intensidade. Nossa, é uma intensidade imensa, imensa em criança também. Só que Uhum. eles guardam para eles, né? Eles deixam ali caladinho. E isso lá na frente, na vida adulta ou na adolescência, vai despertar, né? Vai desencadear em alguma coisa, né? Significativa. Sim, tem outro lado também que, olhando assim pela equipe pedagógica, pelos professores, a gente entende o outro lado também, que eles são muito cobrados para passar conteúdo e tem que vencer a matéria. Então, se pararem para olhar esses pormenores, de repente eles não dão conta da matéria que tem que passar, enfim, tem todas essas questões. Eu acho que muito ainda, na minha percepção, ainda falta muito para melhorar esse sistema, não só escolar, o sistema de tudo, né? Porque se é cobrado de um, é cobrado de outro, mas quem acaba sofrendo são as crianças, né? Infelizmente é assim. E quantos de nós, lá no passado, temos dificuldades, traumas, hoje em dia, por não ter tido a oportunidade de fazer uma avaliação psicológica? Muita gente fala, no meu tempo não tinha isso, não precisava, o professor dava conta de tudo. O professor era psicólogo, o professor era fonoaudiólogo, o professor fazia tudo. E, mas quantos de nós hoje nós não temos, não sofremos com muitas dificuldades, às vezes? Tem gente que não gosta de falar em público, porque quando foi, né, teve dificuldade de falar, apresentar um trabalho, de repente, na escola, né? Tem gente que não se sente bem no meio de um monte de gente. Então, muitas coisas podem intervindo de lá do tempo da escola, por nós não termos tido a oportunidade de ter feito uma avaliação psicológica e ter tido tempo de corrigir algumas das nossas dificuldades, que nós não tivemos oportunidade de aprender sozinhos, né? E precisávamos de alguém orientando. E hoje estamos aí, muita gente doente, muita gente com ansiedade, muita gente com depressão, muita gente tendo pesadelo à noite, sonhos de repetição, sem saber o que é que está acontecendo, e muitas vezes a origem está lá no passado, né? Por não ter sido tido a oportunidade de corrigir uma dificuldade que a pessoa carrega até hoje, né? Fazendo só essa comparação sobre o tempo que nós estudávamos, as minhas experiências de escola, né? Também tive muitas dificuldades que penso que teria sido mais fácil se tivesse tido a oportunidade de fazer uma avaliação psicológica na época. Mas então, Sim. Josi, me conta outra coisa. Como é esse processo de avaliação? Então, a gente está falando aqui de avaliação, tá? Que é muito bom criança fazer, que pode evitar problemas futuros, mas aí, assim, eu trago minha criança aqui para você e você, numa sessão, faz a avaliação para mim, né? Não é assim que funciona. O processo da avaliação psicológica, ele é um processo que envolve um preparo, primeiramente, um levantamento de dados, uma investigação exploratória sobre a demanda, sobre o paciente, sobre todo o material que foi trazido até o psicólogo, né? Então, assim, ela começa por uma anamnese, uma entrevista que é feita com os pais, quando necessário, com professores também, se vem o encaminhamento de uma demanda de dificuldade de aprendizagem, e com outros envolvidos, às vezes outro psicólogo que já realizou uma avaliação psicológica anteriormente, né? Ou às vezes por um outro profissional, um fonoaudiólogo que está pedindo avaliação, às vezes você tem que montar uma equipe, né, para você investigar todo o processo, né? Você tem que ir atrás de todas as informações possíveis, laudos médicos, exames, e laudos de outros psicólogos também. Então, ela começa na entrevista de anamnese com os envolvidos, né? Depois, seguido de observações, com o paciente, né? Às vezes você precisa fazer observações no contexto escolar também, ou apenas no consultório, dependendo da demanda, dependendo do caso, seguindo de testes que são
usados instrumentos avaliativos, né? E também, por fim, o laudo, que é feito através de todo esse material das observações, da anamnese, das entrevistas exploratórias, dos testes que foram aplicados no paciente, você faz o laudo e daí entrega numa devolutiva para quem necessitou esse trabalho, né? Esse processo de avaliação. Então, ele é um processo que demora, como os testes envolvem, tem testes que têm vários subtestes dentro do contexto, né, avaliativo, então nem sempre você consegue fazer tudo numa sessão, às vezes o paciente não está bem, não dormiu bem à noite, não está sentindo legal, o desempenho dele não vai ser tão bom, vai interferir no resultado, às vezes você precisa cancelar naquele dia e remarcar com o paciente, e é um processo que você não pode apressar, você tem que também respeitar os limites do teu paciente, né? Que entra aqui novamente aquela questão de respeitar as suas dificuldades cognitivas, suas dificuldades motoras, né? Para você fazer os testes de avaliação. Então, geralmente, não vai fazer numa sessão só, é um processo um pouquinho demorado, mas que tem que ser feito assim, não apressado, para que você tenha o resultado que você precisa ter no final, no laudo que você vai entregar para o paciente. Então não é assim tão simples como as pessoas pensam. Me diz qual que é a Não, maior dificuldade que você sente em relação a isso, né? Qual que é o maior erro que as pessoas cometem? Quando elas procuram, né, uma avaliação, elas pensam em procurar, ou às vezes nem têm essa consciência de que é desse jeito. Qual a maior dificuldade? muitas vezes eles acham que a pessoa acha que uma, duas, três sessões ali você tem um laudo na mão, né? E não é assim que funciona, né? Na prática ele é mais demorado e tem que ser assim, ele precisa ser assim, né? Porque você não pode sair atropelando tudo, né? Então, uma das dificuldades é que às vezes as pessoas querem assim um laudo para o dia, para aquela semana, porque tem urgência em entregar para outro profissional, vamos supor, aquele laudo. Então, fazer eles compreenderem que não é assim que funciona, que você não pode sair atropelando tudo, que tem uma estrutura que precisa ser montada, que tem uma exploração que precisa ser feita. Às vezes eles têm um pouquinho de dificuldade para entender. E também a questão de faltas, né? Que às vezes acontece assim, sem ser avisado, né? Então, muitas vezes a pessoa não entende que para o psicólogo estar ali atendendo ele naquele horário, ele precisou se preparar, ele precisou escolher os instrumentos que ele vai trabalhar, ele precisou pensar em todas as possibilidades que possam acontecer durante aquele processo, né? E deixou de marcar outro paciente que poderia ser atendido para estar ali disponível para ele, né? Saiu de casa, deixou a família lá da mesma maneira que o paciente, então é importante que seja avisado com antecedência, né? Quando não conseguir vir, porque até também na aplicação dos testes, se começa a ter muitas faltas, também interfere no resultado, né? Porque aí vai dar um espaço muito longo da última aplicação para a próxima, e isso também pode interferir no laudo, né? Então, as faltas são prejudiciais tanto para o psicólogo quanto para o paciente também, né? Acho que são as dificuldades que mais surgem, que aparecem no contexto, né? Essa questão de faltas, né? O que é orientado para que os psicólogos façam é que essas sessões que sejam faltadas sejam cobradas também. Nem sempre o profissional faz isso, mas pelo correto seria, já que foi preparado, já que foi tirado um tempo para estudar aquele caso, para esperar o paciente, e o paciente não vem, o psicólogo prestou ao serviço dele, ele estava ali para fazer o atendimento, então, por certo, ele deveria ser remunerado. Isso sempre nos foi orientado, tanto em tempos de universidade, quanto o pós, né, agora, depois de formadas. Se as pessoas Isso. entendessem o quanto isso causa de transtorno para um profissional de saúde, e nem só de saúde, né? Quem manicures e outras cabeleireiros, enfim, todo mundo que, quando você agenda um horário e você falta, cria um buraco na vida daquele profissional, porque você está ali esperando, se preparou, deixou de marcar outra pessoa, né? Isso deveria ser levado mais a sério pelas pessoas. Com certeza, até porque, né, você precisa ter um certo cuidado, né, antes
de se preparar para estar ali naquele momento, né, para aquela pessoa, né? Lembrando, né, que no caso ali do psicólogo, né, além dele ter que pensar na escolha dos testes que vai usar, ele tem que planejar todos os acontecimentos do processo, né? Então, tipo, ele precisa pensar se o lugar está confortável o suficiente para o paciente, ele precisa pensar no contexto da avaliação que vai ser feito, ele precisa considerar sempre o problema que psicológico que vai ser avaliado ali, as demandas que podem surgir durante o processo, ele precisa lembrar, pensar também na questão do teste que vai usar, do instrumento que ele vai aplicar, se ele está válido, se ele está favorável no SATESP antes de você usar. Então, tudo determina, não é só naquele tempo ali que está disponível para o paciente, né? Ele vai estar disponível antes, pensando, programando, organizando, e depois que o paciente sai também, porque ele precisa corrigir esses testes, ele precisa já ir jogando no laudo e analisando. Então, não é só aquela hora que ele está ali à disposição, ele vai estar antes, durante e depois, durante o processo, né? E tudo isso é importante ser considerado. Sobre essas avaliações psicológicas, é possível fazer online ou elas precisam ser só presenciais? É possível fazer online, porém, o psicólogo que for aplicar, né, precisa prestar bastante atenção, que não são todos os testes que você consegue aplicar online, né? E também devido aos critérios que precisa ter de sigilo e tudo mais, então eu não trabalho com avaliação online, eu não me sinto confortável fazendo a avaliação online, eu prefiro fazer presencial. Mas é possível sim fazer. Alguns instrumentos é possível aplicar pela internet. E, Josiane, mais uma dúvida que eu tenho aqui é sobre o tempo dessa avaliação, né? Por exemplo, pode ser que tenha alguém que não mora na nossa região aqui de União da Vitória, mora muito longe, e queira vir fazer uma avaliação psicológica com você, ou trazer o filho para fazer uma avaliação psicológica. Então, essas sessões, elas podem ser consecutivas, por exemplo, vem um pai para cá, uma mãe traz a criança e faz todas as sessões em uma vez por dia ou duas vezes por dia. Isso pode ser feito? Não, não porque vai ser muito cansativo, muito desgastante para o paciente fazer tudo numa vez só. Não se deve fazer isso, né? O correto é você estruturar ali uma ou duas vezes por semana ali para que traga o paciente, o avaliado, para ser feita a avaliação, né? Não tudo numa vez só, porque vai sobrecarregar, vai interferir no resultado, não vai ser tão fidedigno o resultado quanto você fazer aos poucos, né? Que é aquela questão que entra, que não se pode atropelar o processo de avaliação psicológica, né? Tem que deixar correr no seu percurso correto, né? No tempo que tem que ser levado. Então, Ok. mesmo que venha de fora, é possível fazer, mas a gente consegue fazer não em uma sessão só, várias sessões mesmo assim. Então, quem pensa em vir para cá para trazer o filho, vir fazer uma avaliação, precisa se programar para vir pelo menos uma vez por semana aí durante quanto tempo? Uns 2, 3 meses? Varia. Na verdade, não tem um tempo certo, né? Varia muito, depende muito de como que vai andar o processo, né? Mas é aí em torno ali de, de 2 meses por aí, né? Mas varia, né? Varia bastante. Às vezes pode levar um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, né? E depois que acaba essa avaliação psicológica, qual seria o próximo passo? Você fez a tua parte, atendeu a criança, o adulto, o adolescente, né? Resolveu, fez lá elaborou o teu laudo, né? Já entrega para a família, entrega para o profissional que pediu. E aí, qual que é o próximo passo depois da avaliação? Baseado no laudo que foi feito, nas análises que foram feitas ali durante o processo de avaliação. Geralmente eu forneço encaminhamento para, se for necessário, fonoaudiólogo, se for necessário, o acompanhamento em tempo integral em sala de aula, se for necessário para neurologista, a gente encaminha também, e também para intervenção psicológica, né? Porque de nada adianta você fazer um processo desse de avaliação psicológica, encaminhar para todos os outros profissionais que é necessário, se mesmo assim não ser trabalhado aquela demanda
em sessão terapêutica, né? Então, é muito importante também o acompanhamento, a continuidade no acompanhamento terapêutico. Eu trabalho com a parte terapêutica e eu percebo que se chegar uma avaliação psicológica na minha mão, vai facilitar, vai encurtar muito o trabalho, vai facilitar muito o trabalho, que aí nós já sabemos aonde que nós temos que ir, lógico, isso de acordo com o que o paciente quer com a terapia. Muitos chegam sem avaliação, mas se chega com uma avaliação, fica muito mais fácil de saber para qual caminho que nós vamos, né? Então é isso, conversamos com a Josiane Menegácio, ela que é psicóloga, trabalha com avaliações psicológicas. E Josiane, quem quiser fazer uma avaliação com você, ou trazer o seu filho para fazer uma avaliação, como que ela entra em contato com você? Certo, eu estou atendendo atualmente em União da Vitória, né? Na Clínica Central. Nós vamos deixar a descrição ali do contato telefônico para falar comigo, né? Para agendar um horário, para a gente ter uma conversa, para que seja explicado bem certinho, o passo a passo, como que funciona. Então, estou aqui em União da Vitória, quem tiver interesse, Clínica Central, só entrar em contato pelo telefone que agendamos um horário para você. Terei muito prazer em atendê-lo, ou em avaliação psicológica, ou atendimento psicoterapêutico também, estamos à disposição. E quem já fez uma avaliação psicológica e acha que a interpretação dos sonhos não tem nada a ver uma coisa com a outra, pode ter certeza que tem sim, porque através do laudo psicológico a gente consegue focar e junto com os sonhos nós conseguimos entender melhor a situação da pessoa e direcionar melhor o tratamento terapêutico, porque através dos sonhos nós trazemos isso para a vida desperta do paciente e conseguimos fazer essa conexão entre as avaliações e a parte que precisa ser trabalhada, que fica clara, muitas vezes através dos sonhos noturnos das pessoas. Josi, então eu quero agradecer de coração por você ter aceitado o meu convite, por estar aqui hoje. Tenho certeza que você é uma profissional que eu tenho muito orgulho de você ser minha amiga, além de trabalhar aqui comigo na minha clínica, ser minha amiga antes de se tornar psicóloga. E eu sempre vi um potencial muito grande em você, eu tenho certeza que você já tinha essa certeza. E hoje eu tenho mais certeza ainda que você é uma ótima profissional. E quem resolver fazer avaliação com você estará em ótimas mãos, com certeza. Eu que agradeço o convite para participar dessa entrevista, agradeço por estar fazendo parte da equipe aqui também, né? E por tantas palavras carinhosas que você falou, reconhecimento é sempre muito satisfatório para a gente, né? Ouvindo pessoas assim falando como você está falando, que a gente tem certeza que vale a pena o esforço, que vale a pena a dedicação. Então, estou muito feliz com tudo que está acontecendo no momento, né? E agradeço muito a confiança de todos também que vão entrar em contato comigo. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por estar aqui. Peço desculpa, às vezes fiquei nervosa, às vezes não sou acostumada com câmeras, mas fiquei um pouquinho nervosa, mas acho que consegui dar conta do recado, né? O que é da nossa vida sem desafios, né? E para você que tem interesse de uma avaliação psicológica com a Josiane Menegassi, eu vou deixar o contato dela aqui embaixo, vai ficar o contato dela, o endereço do consultório. E eu também vou deixar aqui embaixo o link para o curso de interpretação de sonhos do Sinergia, para quem tem interesse de aprofundar o seu autoconhecimento, além de fazer avaliação, também trabalhar com interpretação de sonhos.